O prato de porcelana se estilhaçou dentro da lixeira com um baque seco, que ressoou mais alto do que um tapa na minha cara. Sou Dona Mercedes. Tenho 74 anos e fundei a confeitaria mais famosa do centro. Eles acham que sou um traste velho, mas se esquecem de quem amassou a fortuna que hoje esbanjam. Desde as 5 da manhã, minhas mãos já estavam despertas. É um costume que nem a aposentadoria nem a artrite conseguiram me tirar. 40 anos levantando antes do sol para acender os fornos da doce Mercedes deixam uma marca na alma que não se apaga com dormir até tarde. Levantei sorrateiramente, cuidando para que minhas pantufas não arrastassem pelo piso de mármore deste apartamento, que, embora esteja em meu nome, já não parece meu. Fui para a cozinha. Gosto desse momento de silêncio, quando a cidade ainda não ruge e a única coisa que se escuta é o zumbido da geladeira. Tirei os ovos, o tomate fresco, a cebola e aquele queijo canastra curado que meu falecido marido tanto gostava. Queria preparar algo especial para eles. Hoje era sábado e pensei, com essa ingenuidade que às vezes a velhice nos dá, que um bom café da manhã poderia suavizar as caras fechadas e os suspiros de fastio que recebo ultimamente. Preparei uns ovos mexidos cremosos com queijo coalho grelhado, com o molho cozido em fogo brando, como se deve. Não como aquelas porcarias de pote que minha filha Cláudia compra. O cheiro do refogado encheu a cozinha, um aroma de lar, de família, de tempos melhores. Pus a mesa com os jogos americanos de linho, servi o suco de laranja recém-espremido e coloquei o café coado forte e fumegante, cheiroso a canela e rapadura. Às 9 em ponto, apareceu Marcelo, meu genro. Entrou arrastando os pés, com aquela bata de seda ridícula e o celular colado na orelha, discutindo sobre algum negócio que certamente não iria funcionar. Marcelo sempre foi um homem de aparências. Muito terno caro, muito relógio de marca, mas pouca substância. Sentou-se na cabeceira. Meu lugar, sem sequer me dar bom dia. Cláudia entrou pouco depois, com a cara lavada e o senho franzido, teclando furiosamente no celular. Bom dia, filha, eu disse, tentando que minha voz soasse alegre. Foi a única resposta dela, sem levantar a vista. Servi os pratos com cuidado. Minhas mãos tremeram um pouco ao deixar o prato na frente de Marcelo. Não por fraqueza, mas por aquela tensão nervosa de querer agradar a quem te despreza. Ele desligou a chamada, olhou o prato e enrugou o nariz como se tivesse cheirado algo podre. Que é isso? Perguntou, espetando a gema do ovo com o garfo como se fosse um inseto. São ovos mexidos cremosos, Marcelo. Os que você gostava quando vinha pedir a mão de Cláudia? Respondi, mantendo a compostura. Ele provou um bocado, mastigou 1, 2 vezes, e depois fez uma careta exagerada, cuspindo o pedaço no guardanapo de tecido. Levantou-se bruscamente, agarrou o prato cheio e caminhou até a lixeira cromada que brilha no canto da cozinha. Isso está nojento! Gritou, deixando a comida cair. O som dos talheres e da louça batendo no fundo da lixeira foi o som da minha dignidade se quebrando. Sabor de gordura rançosa. Para que você serve, velha? Não presta mais nem para cozinhar. Senti o calor subir pelo meu pescoço, uma mistura de vergonha e uma fúria antiga. Olhei para minha filha esperando, rezando por uma defesa, uma palavra. Não fale assim com minha mãe. Cláudia soltou uma risadinha seca, cruel. Ai, mãe, é que seu tempero já está falhando. Melhor deixar a empregada cozinhar. Você só atrapalha e suja. Sente-se e não faça mais desastres. Fiquei de pé com um pano de prato apertado entre as mãos. Não chorei. Há muito tempo se acabaram minhas lágrimas para eles. Em silêncio, caminhei até a lixeira. Abaixei-me sentindo o estalido dos meus joelhos e tirei o prato. Com uma toalha de papel, limpei os restos de molho que tinham salpicado a borda da lixeira e o chão. Isso limpa, disse Marcelo, voltando a se sentar e servindo-se de café com desdém.
Pelo menos para limpar você ainda serve, mesmo que seja lenta. Cláudia nem sequer me olhou. Já estava tirando fotos da xícara de café para postar nas redes sociais, fingindo uma manhã perfeita em família. Retirei-me para o meu quarto. Aquele pequeno quarto de serviço que adaptaram para mim quando vendi minha casa grande, para comprar-lhes este apartamento de luxo nos jardins. Para ficarmos todos juntos, mamãe, haviam me dito, para cuidar melhor de você. Que grande mentira. Me trouxeram aqui para ser a babá de netos que já cresceram e se foram. E para ser a fiadora de seus caprichos. Sentei-me na beira da minha cama de solteiro. Minhas mãos cheiravam a cebola e a sabão. Fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei quem eu era. Eu sou Mercedes, a mulher que começou vendendo coxinhas em uma cesta e terminou empregando 50 famílias. Eu sou a mulher que negociava com fornecedores duros, que fazia as contas ao centavo, que nunca deixou ninguém a humilhar no seu próprio negócio. Em que momento me transformei neste móvel velho que atrapalha na cozinha? A resposta estava na escrivaninha pequena à minha frente. Ali, debaixo de uma pilha de revistas de tricô, estava minha pasta de couro preto. Eu a abri. Dentro estavam os extratos bancários que haviam chegado ontem pelo correio e que eu interceptei antes que Marcelo os visse. Durante anos, deixei que eles gerenciassem as contas correntes para não me fatigar, mas nunca soltei o controle da conta matriz, a que alimenta tudo. Marcelo acha que é um gênio das finanças, mas há meses está sangrando as economias da minha vida em investimentos tolos e viagens de luxo. Acha que o dinheiro é infinito porque a velha já não se inteira de nada. Olhei a última movimentação bancária. Marcelo havia tentado fazer uma transferência maciça naquela mesma manhã, certamente para cobrir alguma dívida de jogo ou comprar outro carro absurdo. Tinha feito isso pelo aplicativo, confiante, arrogante. Mas ontem, depois de gritarem comigo porque não passei bem uma camisa, fui ao banco. Não lhes disse nada. Apenas peguei meu bastão, desci o elevador e caminhei as 3 quadras até a agência. Pedi para falar com o gerente, o Dr. Carvalho, que me conhece desde que abri minha primeira conta há 30 anos. Dona Mercedes. Ele tinha me dito, oferecendo-me um café de verdade. Em que posso servi-la? O que eu fiz ontem foi simples, mas definitivo. Mudei as assinaturas autorizadas, congelei os cartões adicionais e, o mais importante, coloquei uma trava de segurança que requer minha confirmação de voz para qualquer movimentação acima de 5.000 reais. Retornei ao presente, no meu quartinho, escutando as risadas de Marcelo e Cláudia no jantar. Riam de mim, da minha comida, da minha velhice. Velha inútil, escutei Marcelo dizer de longe. Já deveríamos ver o negócio da casa de repouso, Cláudia. Sério, me irrita vê-la perambulando pela casa. Sim, amor, eu sei, respondeu minha filha. Mas é que as pensões boas são caríssimas. Melhor que ela fique aqui. Pelo menos economizamos com a faxineira. O coração gelou. Não era apenas falta de amor, era cálculo frio. Me viam como um ativo que se deprecia. Algo que se usa até quebrar e depois se joga fora. Olhei o relógio na minha mesa de cabeceira. Havia se passado exatamente 1 hora desde o incidente do café da manhã. O tempo necessário para que o sistema bancário processasse os alertas de segurança da manhã. De repente, o celular de Marcelo tocou no jantar. Tinha aquele toque estridente, uma música da moda que retumba nas paredes. Levantei-me e ajeitei minha saia. Olhei-me no espelho. Já não vi a velhinha assustada que limpava molho do chão. Vi a dona Mercedes que demitia os funcionários que roubavam farinha. Pus um pouco de batom, ajeitei meu cabelo branco e abri a porta. Caminhei devagar pelo corredor. Pois não. Escutei a voz de Marcelo. Seu tom era prepotente no início. Oh, sim, sou eu. Quem fala? Parei no umbral da porta do jantar. Cláudia me olhou com fastio. O que você quer agora, mãe? Não dissemos para você ir para o seu quarto? Não respondi. Apenas olhei para Marcelo.
Como assim recusada? A voz de Marcelo subiu uma oitava. Ficou pálido. Isso é impossível. Tenho fundos suficientes. Sou cliente Platinum. Quê? Fraude? Não. Eu fiz a transferência. Marcelo levantou-se da cadeira, suando. Olhou para mim, mas não me viu realmente. Seus olhos estavam perdidos no pânico. Como assim a titular revogou as permissões? Gritou ao telefone. Minha sogra não sabe nem usar um caixa eletrônico. Isso é um erro do sistema. Quero falar com o seu supervisor. Cláudia parou de olhar o celular. A menção de titular a fez reagir. Marcelo, o que está acontecendo? Perguntou ela com um fio de medo na voz. Marcelo escutava o que lhe diziam do outro lado da linha. Sua mão livre começou a tremer, igual tremeram as minhas quando servi o café da manhã. Mas desta vez não era por querer agradar, era medo puro. 1 hora, balbuciou Marcelo. Há 1 hora bloquearam todas as contas conjuntas. Lentamente, baixou o telefone da orelha. A tela continuava iluminada. Olhou para mim. Desta vez sim, me viu. Viu meus olhos claros, fixos nos seus. Viu que eu não estava curvada. Viu que a velha inútil estava de pé, firme como um carvalho. Caminhei até a mesa. O prato sujo de Marcelo continuava ali, manchado de café. Cláudia, eu disse com uma voz suave, mas firme. Aquela voz que eu usava para dar ordens na cozinha quando o forno estava no máximo. Sirva-me uma xícara de café. E Marcelo, sente-se. Temos que falar sobre finanças. Marcelo abriu a boca para gritar comigo, para me insultar de novo. Mas o som morreu em sua garganta ao ver o sorriso gelado que se desenhava em meu rosto. Acabavam de se dar conta de que o caixa eletrônico que eles achavam quebrado tinha acabado de trocar a senha. Sentei-me na cabeceira, meu lugar, e cruzei as mãos sobre a mesa esperando para ver se teriam a coragem de voltar a perguntar para que eu sirvo. O silêncio no jantar era pesado, não como o da manhã, mas carregado de uma eletricidade perigosa. Eles não sabiam que o bloqueio das contas era apenas a primeira peça do dominó que eu tinha acabado de empurrar. Cláudia serviu o café. Suas mãos, que sempre ostentam aquela manicure francesa impecável de R$1,000, tremiam tanto que o líquido escuro espirrou no prato de porcelana. Não disse nada. Apenas observei como a mancha marrom se estendia sobre a brancura do prato, igual ao medo que estava se estendendo pelo rosto de Marcelo. Tome, mãe, murmurou ela, sem se atrever a me olhar nos olhos. Tomei a xícara com calma. O primeiro gole estava amargo. Ela não pôs açúcar, mas me soube a glória. Era o sabor do controle retornando ao meu corpo. Marcelo continuava batendo na tela do celular com o dedo indicador, como se a força bruta pudesse desbloquear o aplicativo do banco. Não entendo, repetia ele, com a testa perolada de suor. Diz, acesso revogado. Diz, contate o titular. Mas se eu tenho a procuração, eu gerencio isso. Limpei o canto dos lábios com o guardanapo de tecido. A procuração é para me representar, Marcelo, não para me suplantar. Eu disse suavemente. E os poderes podem ser revogados. É um trâmite simples, questão de assinar um papelzinho. Marcelo levantou a vista. Seus olhos, injetados de pânico, percorreram meu rosto procurando a piada. O erro senil. O que você fez? Sussurrou. E depois sua voz subiu de tom, estridente e desesperada. Mercedes, você sabe o que vai acontecer? Tenho cheques emitidos, tenho a mensalidade da SUV. Se esses pagamentos voltarem, vou ser negativado no Serasa. Então você terá que aprender a caminhar ou a usar o metrô, genro. Dizem que é muito rápido a estas horas. Levantei-me da mesa. Não esperei sua resposta nem seus gritos. Minhas pernas, que 1 hora antes pareciam de chumbo pela humilhação, agora me sustentavam com uma firmeza que não sentia desde os meus 50 anos. Deixei minha filha boquiaberta e meu genro à beira de um infarto no jantar e caminhei para o meu quarto. Fechei a porta e passei o trinco. Aquele pequeno clique metálico foi o som mais doce da manhã. Sentei-me em frente à minha escrivaninha
e acendi a luminária velha que trouxe da minha casa anterior. Aquela de cúpula verde que Marcelo sempre quis jogar fora porque não combinava com a decoração minimalista. Tirei de novo minha pasta preta, mas desta vez fui mais fundo. Debaixo dos extratos bancários recentes havia um envelope pardo grosso e selado com fita adesiva amarelada pelo tempo. Abri-o com cuidado. O cheiro de papel velho e tinta me atingiu, transportando-me para outra época. Aqui estava meu verdadeiro arsenal. Não era apenas o dinheiro do banco o que eu tinha. Era a história de como esse dinheiro foi construído, uma história que eles ignoravam por completo. Estendi os documentos sobre a colcha de crochê. Primeiro, a escritura original do imóvel no centro de São Paulo. Quando vendi a marca A Doce Mercedes para aquela corporação há 10 anos, Marcelo insistiu que vendesse tudo. Os bens imóveis são uma dor de cabeça. Sogra, melhor liquidez, ele me dizia, esfregando as mãos. Que tolo! Vendi a marca. Vendi as receitas, mas fiquei com o prédio. Ele acha que o dinheiro do aluguel mensal é parte da minha pensão do governo. Não tem ideia de que o restaurante da moda que está lá agora me paga um aluguel que triplica o salário que ele finge ganhar em suas consultorias. Ao lado da escritura, coloquei minha caderneta de capa dura, a caderneta azul. Aqui não há números de contas, mas sim nomes. Nomes de pessoas que ajudei quando ninguém dava um tostão por elas. O Dr. Anselmo, que agora é tabelião de notas, e eu paguei a faculdade dele quando o pai morreu na minha padaria. A doutora Sofia, diretora do hospital privado da região, cuja mãe foi minha melhor confeiteira. O comandante de polícia da delegacia, que cresceu comendo meus pães quentinhos de graça porque em sua casa não havia para o jantar. Marcelo e Cláudia acham que o poder se mede em seguidores de Instagram e no limite do cartão American Express. Pobres iludidos. O verdadeiro poder são as lealdades que a gente semeia ao longo de uma vida de trabalho honesto. Revisei os números na minha caderneta. Durante os últimos 5 anos, desde que me mudei para este palácio de cristal nos jardins, eu mantive um registro meticuloso de cada gasto que Marcelo fez. No começo eram coisas pequenas, jantares, roupas. Eu deixava passar, pensando que era o preço de ter a família por perto. Mas depois vieram as viagens para a Europa, onde a vovó não podia ir porque se cansa muito, as trocas de carro todo ano, as joias para Cláudia que ela dizia que eram bijuteria fina. Somei a coluna da direita. O valor final me deu um revirar no estômago, não por medo, mas pela magnitude do roubo-formiga. Tinham gastado quase 4 milhões de reais em 3 anos. 4 milhões do meu suor, das minhas madrugadas, das minhas queimaduras nos braços. E em troca recebi gritos, desprezo e um café da manhã jogado na lixeira. Tirei os óculos e esfreguei os olhos. Como eu permiti isso? Em que momento Mercedes, a patroa, a mulher que negociava o preço da farinha com os atacadistas mais duros da CEAGESP, se transformou neste rato assustado que pede perdão por existir? A culpa é uma neblina espessa. Começa suave. Primeiro é o luto pelo meu marido, Roberto. Quando ele morreu, senti que me faltava metade do corpo. Cláudia aproveitou essa lacuna. Venha morar conosco, mãe. Não fique sozinha. E eu, com o coração em carne viva, aceitei. Entreguei-lhes as chaves da minha vida pensando que me dariam amor em troca. Olhei minhas mãos. Tem manchas da idade, os nós dos dedos inchados, a pele fina como papel de arroz, mas são as mesmas mãos que amassaram milhares de quilos de massa. São mãos fortes. Lembrei de uma tarde, há 20 anos, quando um fiscal corrupto quis me fechar se eu não lhe desse uma propina. Eu o expulsei da minha loja a vassouradas, literalmente, na frente de todos os clientes. As pessoas aplaudiram. Nesse dia, me senti uma leoa. Onde ficou essa leoa? Eu mesma a fui adormecendo para não incomodar, para não ser a sogra intrometida, para que Cláudia me quisesse. Cada vez que Marcelo falava mal de mim e eu calava, eu estava lhe dando permissão para fazer de novo. Cada vez que Cláudia me ignorava e eu sorria, eu validava sua crueldade.
Eu criei estes monstros. Eu os alimentei com a minha passividade. Mas o prato quebrado na lixeira quebrou também o feitiço. Ao ver meus ovos feitos com tanto amor, misturados com o lixo, entendi que para eles não sou uma mãe nem uma sogra. Sou um caixa eletrônico com pernas. E caixas eletrônicos não sentem, não opinam e, sobretudo, não comem. Levantei e fui até o espelho de corpo inteiro que está atrás da porta. Eu me vi. Usava meu vestido de casa, limpo, mas velho. Meu cabelo estava preso em um coque desgrenhado. Acabou, eu disse ao meu reflexo. Acabou a velha inútil. Do corredor, as vozes se infiltravam através da porta. Colei o ouvido na madeira. É que não pode ser legal, gritava Marcelo. Ela tem demência senil. Cláudia, podemos alegar isso. Vamos procurar um médico que certifique que ela não está em sã consciência e recuperamos o controle das contas. Conheço um cara que por uns trocados nos assina o laudo. Senti um frio percorrer minha espinha, mas desta vez não me paralisou. Acendeu o meu sangue. Querem me declarar louca? A mim. Ah, não sei, Marcelo, respondeu Cláudia. Sua voz soava trêmula. Você a viu hoje? Ela não parecia louca, parecia diferente. Além disso, se fizermos isso, quem vai nos pagar os cartões este mês? Por isso mesmo, insistiu ele. Temos que agir rápido. Agora mesmo vou entrar para falar com ela. Vou me fazer de vítima. Vou dizer que estou estressado, que me desculpe, sogrinha. Que foi um mau momento. Você chora um pouco. Diga que os netos sentem falta dela. Mesmo que nem liguem. Ela sempre cai nessa de família. Ela é mole. Separei-me da porta com um sorriso amargo. Ela é mole. Isso é o que pensam. Acham que sou um pão de mel, fofo e fácil de desfazer. Esquecem que o pão, se você o deixa no forno por muito tempo, fica duro como uma pedra. E eu estou há anos neste forno. Retornei à escrivaninha. Era hora de traçar o plano. Eu não podia simplesmente colocá-los na rua hoje mesmo. O apartamento está no meu nome, mas as leis são complicadas e Marcelo é capaz de se entrincheirar ou roubar o que resta de valor. Eu precisava ser estratégica. Precisava asfixiá-los pouco a pouco, tirar-lhes o oxigênio financeiro até que eles mesmos suplicassem piedade ou fossem embora por conta própria. Peguei uma folha de papel limpa e uma caneta tinteiro que foi de Roberto. A tinta preta fluiu com elegância. Passo 1. Blindagem legal. Eu precisava atualizar meu testamento imediatamente. Se algo me acontecesse, acidentalmente, e com o que acabava de escutar eu não descartava nada, eles herdariam tudo. Isso tinha que mudar hoje mesmo. Passo 2. Auditoria surpresa. Marcelo diz que investe meu dinheiro. Quero ver os papéis, quero ver as ações, os fundos. Sei que não existem, mas quero ver a cara dele quando eu os pedir com um auditor ao lado. Passo 3. A dieta. Acabou o dinheiro fácil. Se quiserem comer, que comprem no supermercado. Se quiserem luz, que paguem a conta. Vou cortar o fluxo de dinheiro corrente. Só pagarei o indispensável para que a casa não caia aos pedaços. Mas nada de luxos, nada de motorista particular, nada de clube esportivo. Busquei na minha caderneta azul o número de Anselmo. Disquei no meu celular, cuidando de falar baixo. Pois não, atendeu uma voz grave no segundo toque. Anselmo, sou Mercedes, a viúva de Roberto. Dona Mercedes, que milagre! Que prazer escutá-la. Como a senhora está? Precisa de pão doce? Ele brincou com carinho. Preciso de um advogado, Anselmo. E um com os dentes bem afiados. O tom de Anselmo mudou no mesmo instante. Tornou-se profissional, atento. Diga, dona, estou às suas ordens. Preciso que você venha à minha casa, mas não quero que entre como amigo. Quero que venha como meu representante legal. Traga todos os papéis para revogar procurações, mudar testamentos e, o mais importante, quero iniciar uma auditoria forense nas minhas contas pessoais dos últimos 5 anos. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Auditoria forense? Dona Mercedes, isso é grave. Isso é para buscar fraudes ou roubos. Estamos falando de...
Estamos falando do meu genro, Anselmo, e da minha filha. Entendo, disse ele com a gravidade de quem sabe guardar segredos. Chego em 2 horas. E, dona Mercedes, não assine nada até que eu chegue. Nenhum recibo da tinturaria. Não se preocupe, filho. Já não assino nada que não leia 2 vezes. Desliguei. O coração batia forte, mas rítmico. Olhei o relógio. Eram 11 da manhã. Marcelo disse que viria se fazer de vítima. Bem, que venha. Aproximei-me do armário. Peguei a roupa que usava para as reuniões com o Conselho da Câmara de Comércio há anos. Um tailleur cinza pérola impecável, uma blusa de seda azul marinho, meus sapatos de salto baixo, mas elegantes. Tirei o vestido de casa que cheirava a cozinha e a tristeza. Vesti-me devagar, abotoando cada botão como se estivesse pondo uma armadura. Escovei o cabelo e o prendi em um coque firme, alto. Pus meus brincos de pérolas, os que Roberto me deu quando completamos 25 anos de casados. Olhei-me no espelho mais uma vez. Ali estava a dona Mercedes, a matriarca. De repente, escutei umas batidinhas suaves na porta. Sogrinha. A voz de Marcelo era enjoativa, fingindo uma doçura que me dava náuseas. Podemos conversar? Eu trouxe um chazinho de camomila para os nervos. Sei que nos exaltamos um pouquinho de manhã. Sorri. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso do gato que vê o rato entrar voluntariamente na armadilha. Caminhei para a porta, escutando o taconeio firme dos meus sapatos sobre o piso de madeira. Abri a porta de repente. Marcelo estava ali com uma xícara fumegante na mão e um sorriso ensaiado que congelou em seu rosto ao me ver. Seus olhos baixaram do meu penteado impecável para o meu tailleur e depois para os meus olhos que o olhavam sem piscar. Deu um passo para trás instintivamente, fazendo a xícara tilintar contra o pires. Não quero chá. Marcelo, eu disse com uma voz que preencheu o corredor sem necessidade de gritar. E guarde as desculpas falsas. Melhor ir buscando todas as notas fiscais dos seus investimentos. Meu advogado chega a 1. E se faltar um único centavo nos papéis, o chá você vai ter que tomar no distrito policial. Marcelo empalideceu tanto que pensei que desmaiaria ali mesmo. A guerra havia começado, e pela primeira vez em anos, eu tinha o exército do meu lado. O interfone do apartamento tocou com uma pontualidade que só Anselmo possui. Era um som habitual. O ding-dong, genérico de um edifício inteligente. Mas para Marcelo, foi como o toque de um sino fúnebre. Ficou paralisado no corredor com a xícara de chá tremendo na mão e aquele sorriso falso derretendo como cera quente sobre seu rosto pálido. Eu atendo, eu disse, passando ao seu lado sem sequer roçá-lo. Minha voz soou tranquila, mas trazia a autoridade de quem deu a ordem de acender os fornos milhares de vezes. Avancei para a entrada principal. Ao abrir a pesada porta de madeira, lá estava ele, Anselmo. Já não era o rapaz magro com os sapatos gastos que varriam meu depósito. Era um homem de 50 anos, robusto, impecável, em seu terno azul marinho, com uma maleta de couro que parecia pesar toneladas de legalidade. Dona Mercedes, disse, inclinando a cabeça com aquele respeito antigo que já quase não se vê. Tirou o chapéu, um gesto que aprendeu com o pai. Às suas ordens, como sempre. Entre, filho. Obrigada por vir tão rápido. Anselmo entrou. Sua presença preencheu o vestíbulo. Marcelo, que havia conseguido reagir e deixar a xícara sobre um aparador, aproximou-se com aquela fanfarronice nervosa que os covardes usam quando se sentem acuados. Doutor? Exclamou Marcelo, estendendo a mão com exagerada familiaridade. Que surpresa! Não sabia que viria. Minha sogra não nos avisou. Sabe como é. Às vezes ela se esquece das coisas ou confunde as datas. Anselmo nem sequer piscou. Ignorou a mão estendida de Marcelo com uma elegância glacial e voltou-se para mim. Onde a senhora prefere que trabalhemos, dona Mercedes? No seu escritório ou no jantar? No jantar, Anselmo. Respondi, olhando fixamente para o meu genro.
Preciso de espaço. Há muito lixo para limpar e muitos papéis para revisar. Caminhamos para a mesa, aquela mesma mesa de mogno que horas antes tinha sido testemunha da minha humilhação. Agora, a luz do meio-dia entrava pelos janelões, iluminando as migalhas invisíveis da crueldade deles. Cláudia continuava sentada ali com os olhos vermelhos, não de chorar por remorso, mas pela frustração de ver seus cartões rejeitados na Amazon. Ao ver o advogado entrar, endireitou-se, alisando o cabelo. "Olá, Anselmo", murmurou ela, tentando usar aquele tom de flerte que funcionava com os garçons. "Veio almoçar? Não temos nada preparado, mãe." "Bom, você sabe, houve um acidente na cozinha." "Vim trabalhar, Cláudia", cortou ele seco. Sentei-me na cabeceira. Era a minha cadeira. Sempre foi, embora eles tivessem me relegado a um canto nos últimos anos. Anselmo sentou-se à minha direita, tirando de sua maleta um laptop, 2 pastas grossas e um gravador de voz digital. Marcelo, vendo que a situação era ineludível, deixou-se cair na cadeira oposta, afrouxando o nó da gravata como se de repente lhe faltasse o ar. "Muito bem", eu disse, entrelaçando meus dedos sobre a mesa. "Vamos começar. Anselmo, por favor, explique-lhes o motivo da sua visita." O advogado ajeitou os óculos e abriu a primeira pasta. O som do papel ao virar a folha foi o único ruído no ambiente. Seguindo as instruções da minha cliente, a senhora Mercedes do Pilar, procedi a realizar uma intervenção total em seus ativos. Isso inclui, mas não se limita a, contas bancárias, fundos de investimento, propriedades imobiliárias e veículos registrados em seu nome ou comprados com seus fundos. Marcelo soltou uma risada nervosa, quase um chiado. "Mas, Anselmo, por favor, intervenção soa muito agressivo. Somos família. Eu gerencio os investimentos de Mercedes para que ela descanse. Ela não entende de bitcoins nem de mercados futuros." "O que a senhora entende, Marcelo?" interrompeu Anselmo sem levantar a vista dos documentos. "É que nos últimos 24 meses desapareceram 3.800 R$ sob o conceito de despesas de representação e capital de risco." Cláudia ofegou. Marcelo ficou vermelho como um tomate. "Isso são negócios. Os investimentos demoram para amadurecer." Gritou ele, batendo na mesa com o punho. "Não podem julgar minha estratégia financeira por um mau trimestre." "Não é um mau trimestre, Marcelo." Eu intervi, com voz suave. Abri minha caderneta azul e a pus sobre a mesa. "É um roubo sistemático. Aqui tenho anotado cada viagem que fizeram a Las Vegas enquanto eu ficava cuidando da casa. Aqui estão as datas das joias que Cláudia ganhou em rifas." Marcelo olhou a caderneta velha como se fosse um objeto amaldiçoado. Você anotava isso?" balbuciou. "Eu não estou cega, nem surda, nem tonta, Marcelo. Só estava cansada. Mas o descanso acabou hoje, às 9 da manhã, quando você decidiu que a minha comida era lixo." O silêncio que se seguiu foi denso. Eu podia escutar o zumbido do ar-condicionado e a respiração agitada da minha filha. Anselmo continuou implacável. "A partir deste momento, revogam-se todas as procurações outorgadas ao senhor Marcelo Fontes e à senhora Cláudia. Qualquer tentativa de acessar os fundos será considerada um delito federal de fraude. Além disso, eu trouxe os documentos para que assinem o recebimento da notificação." Pôs 2 folhas na frente deles e 2 canetas baratas. Não lhes ofereceu a caneta fina. Essa era para os que têm honra. Marcelo leu o papel. Suas mãos tremiam tanto que o papel vibrava. Isso diz que temos que entregar as chaves dos carros. Mercedes, a SUV é minha ferramenta de trabalho." "Que trabalho, Marcelo?" perguntei, olhando-o nos olhos. "O de ir ao clube de golfe às 11 da manhã, porque, segundo meus registros, é a única coisa que você faz com a SUV." "Mãe!" guinchou Cláudia, pondo-se de pé. "Isso é ridículo! Vai nos tirar os carros? Como eu vou à academia? Como eu vou ver minhas amigas? Você está me envergonhando." "Você pode usar Uber, filha, ou o metrô,
ou caminhar. Dizem que é muito bom para a circulação e para perder esses quilinhos a mais dos quais você sempre se queixa. Ah, espera, esqueci que cancelei os cartões de crédito. Bom, o ônibus custa R$ 6. Cláudia se deixou cair na cadeira, boquiaberta. Nunca, em seus 45 anos de vida, ela me havia escutado falar assim. Eu sempre fui a mãe que resolvia, a que dava, a que calava para não incomodar. Ver a provedora fechar a torneira era algo que seu cérebro mimado não podia processar. Assine, ordenou Anselmo. Marcelo assinou. Foi um rabisco ilegível, cheio de raiva. Cláudia assinou choramingando, manchando o papel com uma lágrima que sinceramente não me comoveu em absoluto. Bem, disse Anselmo, guardando os documentos. Agora passemos à fase 2, a auditoria de estilo de vida. Durante as 2 horas seguintes, Anselmo e eu desmantelamos a vida de fantasia deles peça por peça. Exigimos as notas fiscais dos relógios. Pedimos os contratos das supostas consultorias. Cada vez que Marcelo tentava inventar uma desculpa técnica com palavras rebuscadas, Anselmo o destruía com um dado duro ou uma lei fiscal. Era como ver uma criança ser repreendida pelo diretor da escola, só que esta criança tinha 50 anos e usava mocassins italianos. Pelas 3 da tarde, o estômago de Marcelo roncou. Foi um som gutural que quebrou a tensão da sala. Cláudia olhou o relógio. Estou com fome, disse ela, com voz pequena. Normalmente pedimos sushi aos sábados. Levantei devagar. Meus joelhos não doíam. A adrenalina é um analgésico maravilhoso. Não haverá sushi hoje, eu disse. Uma bandeja dessas custa o que uma família ganha em uma semana. E dado que, segundo vocês, eu não sirvo para nada, não vou cozinhar. Fui à cozinha. Eles me seguiram com o olhar, esperançosos, pensando que talvez meu instinto maternal me trairia. Abri a despensa. Tirei uma caixa de cereal genérico, um saco de pão de forma e um pote de maionese que estava pela metade. Eu os pus sobre o balcão de mármore. Aí está, eu disse apontando para os mantimentos. Se tem fome, façam um sanduíche. Pão com maionese? Perguntou Marcelo ofendido. É brincadeira? Não, Marcelo, é a realidade. E acostumem-se, porque enquanto viverem sob o meu teto e com o meu dinheiro, comerão o que eu disser e quando eu disser. Se quiserem comer fazão, podem sair para comprar com o próprio dinheiro. Ah, certo, não tem. Retornei à mesa. Anselmo me olhou com um leve sorriso de aprovação e tirou de sua maleta 2 recipientes térmicos. Tomei a liberdade de trazer algo, dona Mercedes. Umas pamonhas salgadas e curau de milho que minha esposa faz. Sei que a senhora gosta. O aroma doce e terroso do milho encheu o jantar, ofuscando o cheiro de perfume caro e medo. Sentei-me para comer com meu advogado, desfrutando cada bocado, enquanto minha filha e meu genro nos olhavam da cozinha, mastigando pão seco com a humilhação entalada na garganta. Isso está delicioso, Anselmo, eu disse em voz alta, assegurando-me de que me escutassem. Tem o tempero da gente boa. Enquanto comíamos, Marcelo tentou uma nova tática. Aproximou-se da mesa, já sem o paletó, com a camisa arregaçada, tentando parecer um homem trabalhador e razoável. Sogrinha Mercedes. Olha, eu entendo que você esteja chateada. O do café da manhã foi um erro. Eu estava estressado, mas você não pode nos bloquear assim. Tenho compromissos. Tenho dívidas de jogo. Digo, dívidas de negócios que vencem na segunda. Se eu não pagar, vão vir me procurar. Deixei a pamonha no prato e limpei as mãos. Dívidas de jogo, Marcelo? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Assim você chama agora as apostas esportivas online? Eu vi os débitos. Pixbet. Milhares de reais perdidos em partidas de futebol de ligas que você nem sabe pronunciar. Marcelo ficou branco como o papel. Cláudia levantou a vista do sanduíche. Marcelo, você está apostando? Você me disse que esse dinheiro era para a hipoteca da casa de campo. É investimento! Gritou ele desesperado.
É probabilidade estatística. Eu ia recuperar tudo neste fim de semana. Não, Marcelo, eu disse, pondo-me de pé. Sentia-me gigante. Você não vai recuperar nada porque o dinheiro acabou. A partir de hoje, você e Cláudia receberão uma mesada semanal. Uma? O quê? Perguntou Cláudia. Uma mesada. Uma semanada. Como as crianças pequenas que não sabem administrar o dinheiro. Eu lhes darei R$ 1.500 por semana a cada um. Com isso, terão que cobrir seu transporte, suas refeições fora de casa e seus vícios. Se quiserem mais, terão que trabalhar. R$ 500 não dão para nada, explodiu Cláudia. Isso custa meu creme de rosto. Então você terá que usar Nivea, filha, ou passar abacate, que dizem ser muito bom. Muita gente vive com muito menos que isso. Marcelo me olhou com ódio puro. Já não havia medo. Apenas a fúria do parasita que é arrancado do hospedeiro. Você não pode fazer isso conosco, é ilegal. Vivemos aqui, temos direitos. Anselmo interveio, fechando sua pasta com um golpe seco. De fato, senhor Fontes, a propriedade está 100% no nome de Dona Mercedes. Vocês estão aqui na qualidade de convidados. Legalmente, um convidado pode ser desalojado a qualquer momento se o proprietário assim o desejar. Dona Mercedes teve a gentileza de permitir que fiquem sob as novas regras dela. Aproximei-me de Marcelo. Estava tão perto que podia ver as veias palpitando em seu pescoço. Escute-me bem. Rapaz! Eu lhe disse, baixando a voz a um sussurro perigoso. Durante anos você zombou de mim. Você me chamou de velha, antiquada, inútil. Você jogou minha comida no lixo. Hoje essa velha inútil tem sua vida na palma da mão. Se você quiser continuar dormindo em lençóis de fio egípcio e tendo um teto sobre sua cabeça, vai aprender a respeitar e vai começar por pedir desculpas à comida que desprezou. O quê? Perguntou ele, confuso. Apontei para a lixeira da cozinha. Aquela mesma lixeira cromada e brilhante. Tire os ovos de lá, Marcelo. Você está louca? Gritou. Não vou fazer isso. Então vá embora, eu disse, apontando para a porta. Vá embora agora mesmo, sem carteira, sem chaves do carro, sem nada, para ver quanto você dura lá fora com seu terno de seda e suas dívidas de jogo. Marcelo olhou para a porta. Olhou para Cláudia, que chorava em silêncio sobre o balcão da cozinha. Olhou para Anselmo, que tinha o celular na mão, pronto para ligar para a segurança se fosse necessário. E finalmente olhou para mim. Viu que eu não estava brincando. Viu 40 anos de caráter forjado no fogo dos fornos. Lentamente, arrastando os pés como um condenado à morte, caminhou para a cozinha. Abaixou-se em frente à lixeira. O som da tampa ao se abrir foi estrondoso no silêncio do apartamento. Você não precisa comê-los, eu disse, sentindo uma mistura de asco e vitória. Só quero que os veja, que veja o que você jogou fora. Aquilo não era só ovo e queijo, Marcelo. Aquilo era o meu tempo. Aquilo era o meu carinho, e você o tratou como lixo. Marcelo olhou o interior da lixeira. Não sei o que viu ali. Talvez só tenha visto restos de comida. Mas eu vi o momento exato em que seu ego se quebrou. Levantou-se, fechou a tampa e ficou olhando para a parede, derrotado. Sinto muito, murmurou, tão baixo que mal o escutei. Não escutei, eu disse. Sinto muito, gritou, virando-se para mim com os olhos cheios de lágrimas de impotência. Sinto muito, Mercedes. Já está contente? Assenti lentamente. Não, Marcelo, não estou contente. Estou desapontada, mas ao menos agora nos entendemos. Virei-me para Anselmo. Doutor, creio que terminamos por hoje. Amanhã seguiremos com o inventário dos móveis. Quero saber onde foi parar a cristaleira da minha avó que desapareceu na mudança. Anselmo levantou-se, recolheu suas coisas e me deu um abraço breve, mas forte. A senhora é brava, dona. Sempre soube. Eu o acompanhei até a porta. Ao fechá-la, fiquei um momento no vestíbulo, escutando o silêncio da minha casa. Já não havia risadas de zombaria, já não havia gritos de prepotência,
Só se escutava o soluço contido de Cláudia na cozinha e os passos pesados de Marcelo indo para o quarto de hóspedes, porque nem sequer se atreveu a ir para o quarto principal. Caminhei para o janelão e olhei a cidade. O sol começava a baixar, tingindo o céu de laranja e violeta. Sentia-me cansada, sim, mas era um cansaço bom, o cansaço do trabalho bem feito. Eu havia recuperado meu território, havia demonstrado meu valor, mas isso apenas começava. Marcelo havia pedido perdão por medo, não por convicção. E uma besta ferida e acuada é mais perigosa do que uma livre. Eu tinha o controle do dinheiro, sim, mas agora precisava assegurar-me de que nunca mais pudessem me fazer mal. Tirei meu celular do bolso. Tinha uma mensagem de voz nova. Era de um banco, mas não do meu. Era de uma financeira de crédito rápido. Senhor Fontes, lembramos que seu pagamento está vencido e procederemos ao embargo se não depositar em 24 horas. Sorri. Marcelo não me tinha contado tudo. A dívida era muito pior do que eu pensava. E isso, curiosamente, era uma excelente notícia, porque agora eu era a única que podia salvá-lo ou deixá-lo afundar. Regressei ao jantar, peguei minha caderneta azul e escrevi uma nova entrada com minha caneta tinteiro. Dia 1 da nova ordem. O inimigo capitulou, mas não se rendeu. Fechei a caderneta com um golpe seco. Amanhã seria domingo, dia de ir à missa. E eu pensava ir vestida com minhas melhores galas, de braços dados com minha filha e meu genro, para que todo mundo visse o quão unida estava a família, enquanto eu lhes apertava as correias um pouquinho mais forte. A segunda-feira chegou com a sutileza de um martelo batendo em uma parede de concreto. Não houve despertar suave com o aroma do café. O que nos despertou foi o som insistente e agressivo do interfone. Às 7 da manhã levantei-me, vesti meu roupão de lã, aquele que Cláudia diz que pinica e cheira a naftalina, e saí para o corredor. Marcelo já estava ali, com a calça do pijama e o peito descoberto, gritando para o aparelho pendurado na parede. Já lhes disse que é um erro. Não podem subir. É propriedade privada. Bramava com uma veia inchada na testa que parecia prestes a explodir. Quem é Marcelo? Perguntei, apoiando-me no meu bastão, embora já não precisasse tanto dele como antes. O poder é o melhor remédio para os ossos. Ele se virou com os olhos esbugalhados. É um guincho, Mercedes. Dizem que vem buscar a SUV. Pela minha SUV. Diz que há 3 mensalidades vencidas. Você disse que pagaria o indispensável. E paguei. Respondi com calma, caminhando para a cozinha para pôr a água para ferver. Paguei a luz, a água e o gás. A caminhonete de luxo com bancos de couro aquecidos não entra na categoria de indispensável. Mas não podem levá-la. Eu tenho uma imagem a manter. Marcelo correu para a janela e abriu as cortinas. Lá embaixo, na rua, via-se a luz âmbar do guincho girando, lançando flashes sobre a fachada do edifício. Cláudia saiu de seu quarto com uma máscara de abacate seca no rosto que estava descascando, fazendo aparecer um réptil trocando de pele. Que barulho é esse, mãe? Por que estão gritando? Levam a carruagem, Cinderela, eu disse, servindo 3 xícaras, uma com café coado para mim e 2 com água quente da torneira para eles. E se apressem, que o espetáculo mal começou. Marcelo desceu correndo descalço, tentando deter o operador do guincho com gritos e ameaças vazias. Da janela do 5º andar, eu o vi gesticular. O operador, um homem robusto que certamente tinha lidado com centenas de devedores, nem sequer o olhou. Simplesmente enganchou as correntes ao eixo dianteiro da SUV alemã. Quando Marcelo subiu de novo, vinha derrotado, com os pés sujos de fuligem e a dignidade arrastada pelo asfalto. Deixou-se cair no sofá de design italiano. Levaram, sussurrou. Levaram na frente dos vizinhos. O porteiro me viu, a senhora do 4B me viu. Estou acabado. Não seja dramático, eu disse, soprando meu café. O metrô passa na esquina e é vermelho, muito bonito. Mas a perda do carro era só o aperitivo. O prato principal chegou às 11. O celular de Marcelo começou a tocar. Não era o toque de chamada normal.
mas uma sucessão de alertas de mensagens. Pim, pim, como gotas de tortura chinesa. Ele olhou a tela e ficou pálido, uma cor acinzentada, doentia que contrastava com seu bronzeado de câmara de bronzeamento. São eles, disse com a voz trêmula. Os da financeira dizem que se eu não depositar antes do meio-dia, vão vir cobrar em espécie. Cláudia levou as mãos à boca. Em espécie? O que isso significa, Marcelo? Vão nos fazer mal. Marcelo não respondeu. Olhou para mim pela primeira vez em 10 anos. Não vi arrogância em seus olhos. Vi terror puro. O terror de um animal doméstico que de repente se encontra na selva. Mercedes. Sogrinha, por favor. São pessoas perigosas. Não são bancos, são agiotas. Peguei emprestado sobre a folha de pagamento fictícia que inventei. Se descobrirem que não tenho rendimentos reais. Sentei-me em frente a ele. O silêncio na sala era pesado, só quebrado pelo zumbido da geladeira. Quanto é, Marcelo? Perguntei seca. 200. R$0, confessou baixando a cabeça. Mais juros moratórios. Cláudia soltou um alarido. 200 mil? Marcelo, em que você gastou isso? Em tentar recuperar tudo, gritou ele desesperado. Em apostas seguras. Estava tudo combinado, não podia falhar. Suspirei. A estupidez desse homem não tinha fundo. Era um poço sem fim de más decisões e ego inflado. Mas eram 11. 15. Faltavam 45 minutos para o meio-dia. Levantei-me e fui ao meu quarto. Regressei com minha caderneta azul e o telefone fixo sem fio. Disquei um número que sabia de cor. Não porque fosse de um amigo, mas porque no mundo do comércio a gente tem que conhecer todo tipo de gente, inclusive os que emprestam dinheiro quando os bancos fecham as portas. Pois não, atendeu uma voz rouca do outro lado. Comandante Bravo, eu disse com voz firme. Fala Mercedes, a da confeitaria. Houve uma pausa. Depois a voz se suavizou, embora mantivesse aquele fio perigoso. Dona Mercedes, que honra! A que devo um milagre? Alguém a está incomodando? Porque se for, mando uma viatura agora mesmo. Não, comandante. Preciso de um favor pessoal. Sei que seu cunhado gerencia a financeira Crédito Já da Zona Sul. Essa que cobra com muito entusiasmo. Marcelo me olhava com os olhos arregalados. Não podia crer que sua sogra, a velhinha que tricotava casaquinhos, tivesse linha direta com essa classe de gente. É verdade, dona. O que a senhora deseja? Meu genro, que é um imbecil, tem uma dívida com eles. Marcelo Fontes. Quero comprar essa dívida, comandante. Comprar, dona? Melhor deixar que lhe deem um susto. Às vezes os rapazes aprendem assim. Não quero sangue no meu tapete, comandante. Custou-me muito caro. Quero que a dívida passe para o meu nome. Eu lhe faço a transferência agora mesmo da minha conta pessoal, a que o senhor já conhece. Mas quero que diga ao seu cunhado que este rapaz agora é propriedade minha. Marcelo engoliu a saliva tão forte que se escutou em toda a sala. Está bem, dona Mercedes, pelos velhos tempos e pelos pães quentinhos que me dava quando era patrulheiro. Considere a dívida quitada com eles. Agora o problema é seu. Desliguei. O ambiente na sala mudou. Marcelo já não estava assustado com os agiotas invisíveis. Agora estava aterrorizado comigo. Olhava para mim como se de repente tivessem me saído presas. O quê? O que você fez? Gaguejou. Acabo de salvar seus joelhos, inútil. Eu disse, voltando a abrir minha caderneta. Mas não se confunda. Não o fiz por amor. Fiz porque me sai mais caro pagar sua hospitalização. Abri a caderneta em uma página nova, escrevi a data e um valor grande na parte superior. A partir deste momento, Marcelo, sua dívida de 200. R$0 mais os 4 milhões que você desperdiçou do meu patrimônio estão documentados aqui. E como você já não tem carro, nem trabalho, nem dignidade, vai me pagar com a única coisa que lhe resta: sua mão de obra. Cláudia tentou intervir com aquele tom agudo que usa quando algo não lhe parece justo. Mãe, você não pode estar falando sério. Vai fazê-lo trabalhar? Ele tem um master em administração de empresas, não pode fazer trabalhos manuais.
Ah, sim. Eu ri, uma risada seca e sem humor. Pois seu master não lhe serviu para administrar nem sua própria carteira. Então ele vai começar de baixo. Muito de baixo. Dirigi-me ao armário de roupas de cama no corredor. Tirei 2 objetos que havia guardado ali há anos, pensando que nunca mais veriam a luz. 2 aventais industriais, desses de lona grossa que usávamos na confeitaria para lavar as panelas gigantes. Um tinha uma mancha velha de chocolate que nunca saiu. Regressei à sala e os joguei em cima deles. Os aventais caíram sobre seus colos como sentenças de prisão. Ponham, ordenei. O quê? Marcelo olhou o tecido grosso com nojo. Eu não vou usar isso. Você vai usar ou ligo para o comandante Bravo e digo que cancelo o acordo? Você tem 3 segundos. 1. Marcelo pôs o avental. Fê-lo com movimentos desajeitados, tremendo, amarrando as fitas nas costas sobre sua camisa de grife. Cláudia, ao ver o marido claudicar, pôs o seu também, soluçando em silêncio. Pareciam 2 crianças grandes brincando de casinha, mas sem a diversão. Muito bem, eu disse, caminhando ao redor deles como um general inspecionando a tropa. Agora, escutem bem. Anselmo, meu advogado, já redigiu um novo fideicomisso esta manhã. A propriedade deste apartamento, o edifício do centro e minhas contas bancárias estão agora blindadas. Fiz uma pausa para que a informação se assentasse em seus cérebros. Se eu morrer, se eu cair das escadas ou se me derem uns comprimidos errados, tudo, absolutamente tudo, passa a ser propriedade da beneficência pública e de um abrigo para cães de rua. Vocês não receberão 1 centavo, nem as graças. Cláudia parou de chorar de repente. O choque foi tão forte que suas lágrimas secaram. Você nos deserdou, sussurrou com a voz quebrada. Não, filha, só assegurei minha velhice. Se me cuidarem bem, se trabalharem duro e pagarem sua dívida, talvez eu lhes deixe algo, talvez. Mas isso dependerá do meu humor e de quão limpos estejam meus pisos. Aproximei-me do janelão e apontei para fora. O prédio do centro de São Paulo precisa de manutenção. O inquilino do restaurante me ligou ontem. Diz que o depósito do subsolo está cheio de umidade e lixo velho. Amanhã, às 6 da manhã, vocês 2 vão para lá. Vão limpar. Vão pintar e vão tirar o lixo. Eu não sou pedreiro, protestou Marcelo, tentando recuperar um grama de autoridade. Não, você é meu devedor. E o salário mínimo está em R$ 200 por dia. Faça as contas de quantos dias você precisa trabalhar para me pagar 4. 200. R$ 0. Marcelo tirou o celular por inércia para usar a calculadora, mas seus dedos estavam tão suados que a tela não respondia. Eu lhe disse de memória. São aproximadamente 57 anos, Marcelo. Então é melhor você começar cedo e se esforçar. Mãe. Cláudia levantou-se e tentou me abraçar. Uma tática velha e manipuladora. Você não é assim. Você é boa. Você nos ama. Afastei-me suavemente, como quem tira uma mosca do ombro. Sim, eu amo vocês, Cláudia. Por isso estou fazendo isso, porque eu criei 2 parasitas inúteis e é minha responsabilidade, antes de morrer, ensinar-lhes o que custa ganhar o pão. Ninguém aprende em cabeça alheia, mas todo mundo aprende quando a costa dói. Fui para a cozinha. A pia estava cheia dos pratos sujos da noite anterior, porque eles esperavam que a mágica os limpasse ou que eu o fizesse. Comecem por aqui. Apontei para a pilha de louça. Quero que brilhe. E Marcelo, cuidado com meus pratos de porcelana. Se quebrar um, eu te cobro o triplo. Servi-me de outra xícara de café e sentei-me no meu sofá favorito, o que dá para a janela. De lá podia vê-los. Marcelo se aproximou da pia como se fosse um instrumento de tortura. Abriu a torneira e a água espirrou em sua camisa. Soltou uma maldição por baixo. Cláudia pegou a esponja com 2 dedos, com nojo, arruinando sua manicure francesa no processo. O som da água corrente e dos pratos batendo desajeitadamente foi a música de fundo da minha vitória.
Não era uma vitória feliz. Não se confundam. Nenhuma mãe gosta de ver a filha humilhada. Mas era uma vitória necessária. Era a medicina amarga para uma doença que estava apodrecendo nossa família há anos. De repente, Marcelo virou-se para mim com as mãos cheias de espuma e os olhos vermelhos de fúria contida. Isso não vai ficar assim, Mercedes. Vou falar com um juiz. Vou alegar abuso. Eu sou um homem livre. Deixei minha xícara sobre a mesa com um golpe seco. O som ressoou como um tiro. Você é livre para ir quando quiser, Marcelo. A porta não tem chave. Você pode sair agora mesmo. Mas lembre-se que lá fora estão os do crédito. Já te procurando e eles não aceitam pratos lavados como pagamento. Lá fora você não tem teto, não tem comida e não tem carro. Aqui, ao menos, você tem trabalho. Marcelo olhou a porta, depois olhou suas mãos ensaboadas e finalmente baixou a cabeça e voltou a esfregar com mais força, aceitando sua jaula. Nesse momento, compreendi que o verdadeiro poder não é ter dinheiro no banco. O verdadeiro poder é ter a capacidade de dizer não. E eu tinha demorado 74 anos para aprender a dizê-lo, mas agora que o havia dito, retumbava como um trovão. Tirei meu celular. Tinha uma mensagem de Anselmo. Tudo pronto, dona. O fideicomisso Dignidade está registrado. E, a propósito, encontrei a cristaleira da sua avó. Venderam em uma casa de penhores no Bexiga há 6 meses. Já fui recuperá-la. Levo-a amanhã. Sorri. Minha cristaleira voltava para casa. Minhas coisas voltavam a ser minhas. E minha vida, por fim, voltava a ter um capitão no comando. Olhei minha filha e meu genro. Estavam discutindo em sussurros sobre quem devia secar os pratos. Já não eram os reis do castelo, eram os grumetes do meu barco. E este barco ia navegar, quer eles quisessem ou não, para onde eu mandasse. Mais rápido! Gritei do sofá. Nessa velocidade não vão terminar nem para o jantar. E hoje estou com vontade de uma boa carne de panela, então vão ter que picar muita verdura. O som dos suspiros deles foi o fecho perfeito para uma manhã agitada. A leoa havia despertado, e a selva já o sabia. Passaram-se 6 meses desde aquela manhã em que o som de um prato quebrado mudou o destino desta família. Hoje o despertador não tocou no meu quarto, mas sim no deles. Às 5h30 da manhã, escutei os passos pesados de Marcelo arrastando-se para o banheiro e o murmúrio de queixa de Cláudia. Não há mais roupões de seda nem despertar às 10. O horário da gente que trabalha não perdoa, e o meu muito menos. Saí do meu quarto meia hora depois, já vestida e arrumada. Ao chegar à cozinha, o cenário era radicalmente distinto do daquele sábado nefasto. Não havia celulares sobre a mesa, nem risadas de zombaria, nem olhares de desprezo. Havia cheiro de café, sim, mas desta vez Marcelo o havia preparado. Estava de pé em frente ao fogão, vigiando uma panela com a concentração de um cirurgião, enquanto Cláudia, com o cabelo preso em um rabo de cavalo prático e sem uma gota de maquiagem, cortava mamão com movimentos rápidos e precisos. Bom dia, dona Mercedes, disse Marcelo ao me ver entrar. Já não me diz sogra com tom hipócrita, nem muito menos velha. Agora usa o título que ganhei a pulso nos mercados e nos bancos. Bom dia, dona, respondi, seca, sentando-me na minha cabeceira. Marcelo serviu o café. Não era o melhor café do mundo. Estava um pouco ralo para o meu gosto, mas fumegava com a dignidade do esforço. Cláudia pôs o prato de fruta à minha frente. O mamão está no ponto, mamãe. Eu mesma o escolhi na feira ontem, disse ela, mostrando-me as mãos. A manicure francesa havia desaparecido. Agora tinha as unhas curtas, limpas, de trabalho. Olhei o relógio da parede. Tem 20 minutos para tomar o café da manhã. O caminhão dos fornecedores chega às 7 no prédio do centro, e Anselmo me disse que semana passada demoraram muito para descarregar a farinha. O tempo é dinheiro, meus filhos, e vocês ainda me devem muito dinheiro. Marcelo assentiu, tomando um gole rápido de sua xícara. Seu rosto havia mudado.
Tinha perdido aquele bronzeado artificial de câmara de bronzeamento e aquele inchaço que o álcool caro e a vida sedentária dão. Agora estava mais magro, com olheiras reais, dessas que surgem por se preocupar para que os números batam e não por passar a noite acordado no cassino. Não se preocupe, dona. Já tenho o inventário pronto no tablet e consegui renegociar o preço da gordura vegetal com o fornecedor novo. Economizamos 5%. Levantei uma sobrancelha, surpresa, mas sem demonstrar muito. 5%? Como conseguiu isso? Eu lhe disse que pagávamos à vista e adiantado se ele mantivesse o preço do ano passado. Usei a tática que eu havia usar com o encanador no mês passado, a de ficar calado e olhá-lo fixamente até que ficasse nervoso e baixasse o preço. Escondi um meio sorriso atrás da minha xícara. O inútil estava aprendendo. O Master em Finanças finalmente estava servindo para algo mais do que para me arruinar, ainda que fosse vendendo gordura vegetal por quilos. A dinâmica tinha mudado. O medo inicial havia se transformado em uma rotina de disciplina militar. Não me amavam mais. Talvez me odiassem um pouco em segredo por lhes tirar seus brinquedos, mas pela primeira vez em suas vidas me respeitavam. E o respeito enche mais o estômago do que o carinho fingido. A transformação não aconteceu da noite para o dia nem foi mágica. Houve gritos, houve tentativas de rebelião, e houve dias em que Cláudia chorou até dormir sobre os sacos de açúcar na bodega, mas a realidade é uma mestra implacável. Quando Marcelo entendeu que o comandante Bravo falava muito sério sobre a dívida e que eu era seu único escudo contra um destino muito sombrio, ele abaixou a cabeça e pôs-se a trabalhar. Chegamos ao prédio do centro de São Paulo às 7 em ponto. O que há 6 meses era uma propriedade negligenciada que só servia para cobrar aluguéis. Hoje é o projeto O Renascer. Recuperei o controle total dos imóveis no térreo, onde antes havia uma loja de miçangas que pagava uma miséria. Agora estamos montando uma panificação escola e um refeitório comunitário que se sustenta com a venda de produtos gourmet para os restaurantes da região. Ver Marcelo descarregar os sacos de farinha de 50 quilos foi um espetáculo que, eu admito, me deu certa satisfação vingativa. O homem que considerava que levantar uma colher era muito esforço, agora suava a camisa carregando o peso de sua própria redenção. "Cuidado com a coluna, Marcelo!" Gritei da entrada, apoiada no meu bastão. "Se você se machucar, não há licença remunerada. É descontado do dia." "Sim, dona, eu sei", respondeu ele, bufando, mas sem largar o saco. Cláudia estava no balcão organizando os pedidos. Aproximou-se dela uma senhora mais velha, Dona Lupe, que vende quitutes na esquina e para quem alugamos um espaço na cozinha industrial por uma taxa simbólica para que trabalhe com higiene. "Menina Cláudia, me ajuda com a conta dos insumos? É que já não vejo bem os numerozinhos", pediu Dona Lupe com timidez. Em outro tempo, Cláudia teria revirado os olhos e a teria mandado falar com os funcionários. Hoje, eu havia ajeitar os óculos, porque já não lidou para as lentes de contato, e sorrir para a mulher. "Claro, Dona Lupe. Deixe-me ver o seu caderno. Olha, aqui somaram o tomate errado. Vou ajudá-la a reclamar isso." Fiquei observando a cena do escritório envidraçado do mezanino. Cláudia estava descobrindo algo que eu soube há 40 anos. Ser útil é viciante. Sentir-se capaz, resolver problemas reais de gente real, gera uma dopamina que nenhum like em redes sociais pode igualar. Minha filha, a princesa de cristal, estava descobrindo que tem cérebro e coração, não só cartão de crédito. No meio da manhã, Anselmo chegou com os relatórios semanais. Sentou-se em frente à minha escrivaninha de madeira velha, essa que resgatei da bodega. "Os números estão melhorando, Mercedes. Marcelo cobriu 10% da dívida com os agiotas graças às comissões das vendas novas. Neste ritmo, será um homem livre em uns 8 anos. Que sejam 10, eu disse, revisando uma nota fiscal. Não quero que ele se confie. A fome aguça o engenho, Anselmo. Se ele se sentir confortável, voltará aos velhos hábitos." "A senhora é dura, dona."
Eu sou justa. Eles viveram 10 anos de férias com o meu dinheiro. 10 anos de trabalho forçado me parece uma troca equitativa. Anselmo fechou a pasta e me olhou com admiração. Mas não é só o dinheiro, Mercedes. Olhe lá embaixo. Apontou através do vidro. No pátio central do prédio, um grupo de jovens com aventais brancos escutava atentamente a um dos padeiros veteranos que contratei. Eram rapazes do bairro, jovens que a sociedade já havia jogado no lixo, igual Marcelo jogou meus ovos. Nós os recolhemos, os limpamos e estamos lhes ensinando um ofício. Isso é o que realmente importa, murmurei. O dinheiro vai e vem, mas isto fica. Minha inutilidade havia se tornado o motor de tudo isso. Acontece que a velha, que não serve para nada, sabia como organizar fornecedores, como calcular o custo das receitas para que fossem rentáveis, e, sobretudo, como detectar o talento nas pessoas. Marcelo e Cláudia eram só meus capatazes. O verdadeiro legado estava naqueles fornos acesos e no cheiro de pão quente que inundava a rua, lembrando a todo o bairro que a doce Mercedes estava de pé. Na hora do almoço, desci ao refeitório. Marcelo e Cláudia estavam sentados em uma mesa longa, comendo o mesmo guisado que os empregados e os aprendizes. Aproximei-me com a minha própria bandeja. Houve um silêncio respeitoso quando a patroa se sentou. Marcelo limpou a boca com o guardanapo de papel. Sog. Digo, dona Mercedes. Estava pensando. Ele hesitou um pouco, olhando para os lados. O imóvel da esquina, o que desocupou ontem. Eu sei que a senhora queria alugá-lo para um depósito, mas fiz uns cálculos. Se colocarmos ali uma vitrine de venda direta ao público, com o tráfego de gente que há, poderíamos aumentar a margem de lucro em 20%. Parei com a colher a meio caminho. Era uma boa ideia. De fato, era uma ideia excelente. Era uma ideia de comerciante, não de parasita. Mostre-me os números depois do almoço, eu disse, sem lhe dar um sorriso, mas dando-lhe algo mais valioso. Minha atenção. Se me convencer, eu lhe dou 5% de comissão sobre as vendas desse local para abater em sua dívida pessoal. Os olhos de Marcelo brilharam, não com a ganância de antes, mas com a ambição do que vê uma meta alcançável através do esforço. Tenho tudo projetado. Inclusive pensei que Cláudia poderia se encarregar do layout do local. A senhora sabe que ela tem bom gosto para gastar, mas também para decorar. Cláudia levantou a vista, surpresa de que seu marido a incluísse em um plano de negócios, e não só como um adorno. Poderíamos usar madeira de demolição, mamãe, e pintar as paredes com cores quentes. Sairia barato. Assenti lentamente, mastigando meu arroz. Façam-me uma proposta formal. Amanhã, logo cedo. E que seja profissional. Nada de desenhinhos em guardanapos. Quando terminamos de comer, Marcelo levantou-se para levar seu prato e o meu à zona de lavagem. Deixa aí, Marcelo, eu lhe disse. Eu levo o meu. Não, dona, deixe-me. A senhora descanse um pouquinho. Esteve de um lado para o outro a manhã toda. Fiquei olhando como ele se afastava com as bandejas. Você descanse. Não me dizia isso porque me achasse uma inútil que atrapalha. Dizia-o porque me via cansada de trabalhar, não de existir. Havia uma diferença abissal entre essas duas percepções. Haviam deixado de ver minha velhice como uma doença e começaram a vê-la como o que é: uma hierarquia. Regressei ao meu escritório e sentei-me no sofá, fechando os olhos por um momento. O ruído da atividade embaixo era como uma canção de ninar. Pensei em Roberto, meu marido. Ele teria gostado de ver isso. Teria gostado de ver como endireitei a árvore torta, mesmo que tivesse que usar arame farpado para fazê-lo. Lembrei daquela manhã há 6 meses, a humilhação, a dor aguda no peito quando vi comida no lixo. Se aquilo não tivesse acontecido, se Marcelo tivesse sido simplesmente indiferente em vez de cruel, talvez eu continuasse naquele canto escuro, tricotando casaquinhos e esperando a morte, enquanto eles desperdiçavam minha vida. A crueldade deles foi minha salvação. Foi a faísca que acendeu o forno que eu mesma havia apagado. Às vezes,
A vida tem que te jogar no chão para que você se dê conta de que o chão é firme e que você pode se impulsionar nele para se levantar mais alto. Abri minha caderneta azul, fui à última página, escrevi a data de hoje. Saldo da dívida de Marcelo, 1%. Saldo da minha dignidade, recuperado 100% com juros. Olhei minhas mãos. Continuavam enrugadas, continuavam manchadas, continuavam doendo com a umidade, mas já não tremiam. Eram as mãos que sustentavam as rédeas deste pequeno império e também as rédeas da minha família. Não os havia deserdado legalmente, mas emocionalmente os havia posto em seu lugar. E, curiosamente, de seu novo lugar pareciam mais felizes, ou ao menos mais humanos. Ao cair da tarde, fechamos o prédio. Marcelo pôs os cadeados da porta de aço de enrolar com a destreza de quem já o fez 100 vezes. Cláudia vinha carregando uma sacola com o pão que sobrou do dia. "Jogamos fora, mamãe?" perguntou ela. "Jogar comida fora?" Eu a olhei com severidade. "Nesta família não se joga comida fora, Cláudia. Você já deveria saber disso. Isso se leva ao abrigo da rua de trás, e você vai lá entregá-lo pessoalmente." "Sim, mamãe. Vou rápido e os alcanço no metrô." Eu os vi se moverem. Marcelo caminhava para a estação de ônibus, metrô, contando as moedas para as passagens. Cláudia caminhava para o abrigo com o pão. Fiquei parada um momento na calçada, respirando o ar poluído, mais vivo, do centro de São Paulo. Um vendedor de jornais se aproximou de mim. "Já vai, dona Meche? Que descanse. Escuta, seus ajudantes novos são bons, viu? Trabalhadores, os rapazes." Sorri. Um sorriso verdadeiro, amplo, que me chegou aos olhos. "São minha família, seu Beto. Custou, mas lá vão. Dizem que o bom pão precisa ser amassado com força, e a estes lhes faltava muita massa." Marcelo voltou correndo porque tinha se esquecido de me dar meu bilhete único. "Tome, dona. Vamos, que começa a chover e não quero que se molhe." Caminhamos juntos para a estação. Ele ia do lado da rua, protegendo-me dos carros, não porque eu fosse frágil, mas porque eu era valiosa. Eu era o ativo mais importante de suas vidas. Ao subir no vagão cheio de gente que voltava do trabalho, ninguém me ofereceu o assento. Marcelo, sem hesitar, tocou o ombro de um rapaz jovem que ia sentado. "Com licença, amigo, dá o lugar para a patroa?" Ela teve um dia longo. O rapaz se levantou. Sentei-me, ajeitando meu bastão entre as pernas. Marcelo ficou de pé ao meu lado, segurando-se no tubo, cansado, suado, com os sapatos arranhados, mas com a cabeça erguida. Cláudia nos alcançou na estação seguinte, com o cabelo desgrenhado pelo vento e um sorriso de satisfação por ter entregado o pão. Olhei para os dois. Não eram perfeitos. Marcelo continuava sendo um pouco fanfarrão e Cláudia continuava suspirando pelos sapatos caros nas vitrines, mas já não eram parasitas. Eram sobreviventes, e eu lhes havia ensinado a sobreviver. O trem avançou pelo túnel escuro, levando-nos de volta para casa, para aquele apartamento que agora sim se sentia como um lar, porque cada real que pagava a luz e a água tinha sido suado por todos. Fechei os olhos e me deixei levar pelo balanço do vagão. Lembrei da pergunta que Marcelo me gritou naquele dia. "Para que você serve, velha?" A resposta estava no peso das chaves na minha bolsa, no respeito dos meus empregados, na coluna ereta do meu genro e nas mãos trabalhadoras da minha filha. Sirvo para dirigir, sirvo para ensinar, sirvo para endireitar caminhos tortos e, sobretudo, sirvo para lembrar a todos, cada maldito dia, que enquanto houver farinha e fogo no coração, ninguém é descartável. O trem saiu do túnel em direção a uma estação elevada. A luz do entardecer nos atingiu em cheio. Abri os olhos, pronta para o que viesse amanhã, porque a velha inútil havia morrido no dia em que jogaram seu café da manhã fora. A mulher que ocupava seu lugar tinha muito trabalho por fazer e estava apenas começando.